Ei, pessoal, Samuel Mendonça aqui, topa pensar hoje delírios de Praga e o cenário é esse, que você tem ali duas cadeiras, em que de um lado você vai ter a Graziella Cronca, que é a autora desse texto que eu vou compartilhar contigo, e do outro está você e Grazi. Eu estou aqui apenas, aqui nessas minhas espreguiçadeiras, contemplando a arte da escrita de Grazi. Eu sei que faz tempo que não tem vindo nesse canal por razões diversas de trabalho, muito ocupado, mas eu vou dizer para você que hoje vai compensar todo o conjunto de dias que não produzi nenhum conteúdo. Você vai ter a oportunidade de saber um pouco sobre a República Tcheca, sobre Praga, e especificamente sobre a posse do novo presidente, e é disso que trata esse texto, que tem o seguinte título: Delírios de Praga. É general, mas venceu o corrupto. Venceu o corrupto, mas é general. É general, mas... Ou notas sobre o afeto travado. Eu diria o seguinte, você certamente vai ter condições, quem não conheceu ainda o leste europeu, especificamente Praga, a República Tcheca é o centro geográfico da Europa, é patrimônio histórico da Unesco, uma cidade que foi preservada na Segunda Guerra Mundial, e, portanto, a recomendação para que possam conhecer. Eu, lendo o texto de Grazi, como eu tive a oportunidade de conhecer Praga em 2000, por ocasião de um congresso que eu participei, apresentando um trabalho, aliás, na Academia de Ciências, uma coisa fantástica. Então, quando aqui tem a descrição de um lugar muito especial, que é o castelo, eu consigo visualizar porque lá estive. Né? Então, Grazi, eu fico muito, muito feliz de você compartilhar aqui no Topa Pensar essa riqueza de oportunidade que eu diria, você vai ter isso só aqui? Ou você conhece uma outra pessoa que acompanhou a posse do presidente da República Tcheca? Acho improvável, né? Ou, efetivamente, se você conhece, diga nos comentários. Vamos em frente. Oi, Samuel. Uma vez, na viagem a São Tomé e Príncipe, sobre a qual já falei aqui, eu me dirigia com um pequeno grupo a uma praia e falávamos sobre a grandeza e a força do mar. Uma das pessoas, então, comentou que num país que não tinha mar como a República Tcheca, não se podia mesmo acreditar em Deus. O moço, que fez o comentário, era um jovem professor universitário da terrivelmente católica Polônia, um país que acredita em Deus da forma mais ortodoxa possível, já deu um papa ao mundo. Um país laico onde os ensinamentos da doutrina católica faz parte do currículo do ensino público. Um país onde se deu um dos maiores índices de extermínio de judeus durante o Holocausto. Um país que tem a costa banhada pelo mar Báltico com águas tão geladas, mas tão geladas, que os banhos são praticamente impossíveis, mesmo durante o verão. Um país que atualmente tem um presidente conservador radical, ou melhor, retrógrado radical, cumprindo o segundo mandato desde 2020. Essa é a Polônia. Mas não é sobre a Polônia que eu quero falar hoje. Quero falar sobre a República Tcheca, país onde moro atualmente e onde a maioria da população se declara como sem religião. Uma semana atrás, eu estava almoçando com um brasileiro que vive aqui há quase um ano. Ele disse que gosta de estar aqui, mas que sentia que aqui a burocracia era travada, o que, segundo ele, travava também o ritmo da vida de forma geral. Eu disse a ele que discordava. O problema maior aqui, para mim, não é a burocracia, mas sim o afeto travado. Esse sim trava todo o fluir da vida, inclusive o da burocracia. E ontem, relembrando o que disse o jovem polonês, eu concluí que um país que não tem mar só pode ter o afeto travado, independentemente de acreditar ou não na existência de Deus. Mas cuidado, ter mar não é garantia de destravamento dos afetos, apesar de ajudar muito nisso. E acreditar em Deus, além de não ser garantia de nada, às vezes mais atrapalha do que ajuda, sobretudo no que diz respeito aos afetos. Eu estava pensando nisso porque durante a tarde toda eu acompanhei a posse do novo presidente tcheco. Quero aqui partilhar com você as minhas impressões desse dia em que assumiu
oficialmente o poder o quarto presidente da República Tcheca. Eu nunca tinha assistido pessoalmente a uma posse de presidente aqui, olha, que já acompanhei a eleição de 3 presidentes eleitos, dos quais 4 a ocupar o cargo desde que a República Tcheca e a Eslováquia se separaram em 1992. Na verdade, até ontem, a única posse presidencial que eu tinha testemunhado em loco foi a do Lula, em janeiro desse ano. Isso fez com as minhas expectativas em relação às posses presidenciais ficassem bastante altas. Não somente porque Lula é um político que eu admiro, o candidato que escolhi, ajudei a eleger em tantas eleições e cujas vitórias celebrei com toda a alegria possível, especialmente essa última. O que alçou o nível de minhas expectativas foi o fato de que a posse foi mais do que uma festa, aliás, uma grande festa. Foi um ritual. Foi uma catarse coletiva. Foi o momento de soltar o grito preso na garganta por tanto tempo. Foi o abraço do afeto. As eleições foram difíceis aqui também. O país é uma república parlamentarista, o que significa, de forma bem simplificada, que o presidente não tem tanto poder quanto numa república presidencialista. Dizem até que é uma figura quase decorativa. O poder das decisões está mesmo com o parlamento e o primeiro-ministro. O candidato que aparecia como mais forte nas pesquisas era o ex-primeiro-ministro, que inclusive recusou o último convite para permanecer no cargo porque decidiu que seria candidato à presidência. O que sugere que ser presidente tem sim alguma vantagem além de decoração. Ele era o favorito, apesar de estar envolvido em denúncias muito graves de corrupção, sendo acusado e confrontado publicamente pelo próprio filho. O candidato milionário construiu sua fortuna usando subsídios europeus de forma bastante duvidosa, tendo sido acusado de desviar a si mesmo verbas destinadas a pequenas e médias empresas tchecas. É dono de várias empresas, nas quais se incluem veículos da mídia. E teve seu nome mencionado no escândalo Pandora Papers, cujos documentos mostraram que ele escondeu mais de 15 milhões de euros em paraísos fiscais. Mesmo assim, por longo tempo apareceu como favorito a ocupar o trono da presidência tcheca. Quem seria o adversário mais forte dentre os outros candidatos foi, por um tempo, uma grande incógnita, até que despontou um general aposentado que começou a crescer nas pesquisas. Ele, inclusive, se apresentava como general, como se a patente fizesse parte do seu nome. O segundo turno aconteceu em janeiro desse ano e eu ainda estava no Brasil quando li a notícia de que o general havia vencido as eleições e seria o novo presidente tcheco. Dentre as pessoas próximas e conhecidas a mim, todos se mostraram aliviados, mas ninguém estava assim propriamente feliz e orgulhoso de ter um general como um representante do país. E não precisamos entender muito de política para saber o porquê. Mas, o que é pior, muita gente está feliz exatamente porque o general é general. E assim, sem saber muito sobre o presidente general, lá fui eu ontem acompanhar a cerimônia de posse. Admito que não tenho nenhum sentimento cívico afetivo pelo país, mas queria ver a posse para conferir o grau de catarse que o evento suscitaria no povo que não tem mar e nem acredita em Deus. Cheguei por volta de 2 horas da tarde no castelo de Praga, onde tudo aconteceria. Ainda no caminho do ponto do bonde até a entrada do castelo, vi um grupo pequeno de pessoas que vestiam uma camiseta branca onde estava escrito o seguinte: temos o direito de querer um rei. Depois me encontrei com eles lá dentro, sempre sérios e silenciosos. Não entendi se eles estavam protestando contra a república em nome da volta da monarquia ou se queriam dizer que o presidente general era um rei. Até porque é do castelo que os presidentes tchecos despacham, podendo até optar por morar com a família no complexo durante o mandato. Temo que, apesar de absurda, a primeira opção é a que parece mais concreta. Quem nunca? De toda forma, nenhum sinal de afeto na manifestação. Ainda antes de entrar, despontava uma senhora com uma capa de chuva cor-de-rosa com os seguintes dizeres no cartaz que segurava e com o qual não cansava de posar para fotos. Finalmente vamos descobrir quem temos no castelo, se ele está lá.
para o povo ou se é uma marionete do Fiala, que é o atual primeiro-ministro. E a não assinatura da questionável lei pode provar isso para nós. Ele não pode mentir, seu nariz vai crescer. Essa foi a citação da senhora. Logo chegou uma outra senhora que veio discutir com ela em defesa da tal lei, que, se bem entendi, tem relação com mudanças na aposentadoria. Quem nunca? Essa segunda senhora dizia à primeira: precisamos pensar nos nossos netos. Precisamos pensar nos nossos netos. Já dentro do castelo, depois da cerimônia, ouvi uma mulher dizendo à outra que a lei para ela não ia mudar nada, no que a segunda concordou. E eu, sem nenhum embasamento, concluí que estavam falando da solitária manifestante. Fica aqui prometida, sem a certeza de que vou cumprir, estou sublinhando, Gra, uma pesquisa mais apurada sobre a tal lei, principalmente sobre a posição do general em relação ao tema. Seria muito bom se você fizesse essa pesquisa e preparasse um texto para nós. A entrada principal do castelo estava reservada aos convidados que precisavam apresentar os convites, mas aparentemente não precisavam ser revistados. Para os plebeus, como eu, a entrada lateral com detector de metais e policiais revistando bolsas, mochilas e sacolas. Não precisei enfrentar filas e, visto que eu não carregava um fuzil e nem um revólver, consegui passar rápida e tranquilamente. No pátio do complexo do castelo circulavam muitas pessoas, mas não estava lotado. Havia uma grande estrutura montada pela televisão tcheca, a emissora estatal, que cobriu o evento quase que com exclusividade. Mas havia outros veículos circulando mais precariamente pelo espaço. 2 grandes telões mostravam a chegada das autoridades e demais convidados, e depois os eventos que aconteceram dentro das salas destinadas à posse. A uma certa altura, passou do meu lado um senhor, todo dono de si, vestindo uma farda militar. Ele estava no meio do povo e, pela idade que aparentava, devia ser aposentado. Ele se dirigiu a um soldado que estava na ativa e fazendo a segurança da posse, e o jovem prestou continência ao velho. Ele pediu uma informação ao moço, mas eu acho que o que ele queria mesmo era desfilar com sua farda e ser visto recebendo continência. Depois ele ficou misturado aos civis, debaixo de chuva e com o vento na cara. Teve 2 momentos de protesto por parte do povo, aos quais eu aderi. O primeiro foi quando o telão mostrou a chegada do ex-primeiro-ministro, o corrupto candidato milionário derrotado pelo general. O segundo foi quando mostrou o já então ex-presidente todo debilitado em sua cadeira de rodas, empurrada pela ex-primeira-dama, com quem quase ninguém desse país tinha familiaridade. Foram vaias rápidas e discretas, nada catárticas. Me lembrei de que na posse do Lula não houve vaias, até porque nenhum ex-indesejável estava presente. Naquela altura, até o Sarney parecia uma pessoa simpática, o que foi maravilhoso, porque guardamos todos a grande catarse para a felicidade. Do mesmo telão, pudemos assistir a todos os momentos. Vimos o ato da Câmara do Parlamento, onde o presidente foi oficialmente empossado, fez o juramento diante da Constituição. Vimos a recepção oferecida aos convidados num dos telões mais nobres do castelo, num dos salões mais nobres do castelo. E entre um e outro, vimos pessoalmente o general acenar aos seus súditos de uma sacada, tal como um rei, depois de acompanhar o hino tcheco cantado à capela pela jovem e bela cantora, que ainda cantou uma canção acompanhada de músicos de um coral de meninas. Ao lado dele, a esposa com um bonito vestido cor-de-rosa pink e os cabelos impecavelmente penteados e imobilizados com litros de laque. O tempo todo me ficou uma pergunta na mente. Aquelas pessoas todas que estavam ali, os eleitores mesmo, estavam realmente felizes porque o general foi eleito ou estavam aliviados porque o empresário corrupto foi derrotado? Não consegui sentir a alegria genuína de ver o seu candidato tomando posse como presidente. Alegria que eu e mais de 300 mil pessoas experimentamos no dia 1º de janeiro na esplanada dos ministérios em Brasília. O general foi aplaudido, mas comedidamente aplaudido. E depois da saudação, vi algumas pessoas com lágrimas discretas nos olhos. Eram poucas.
É verdade, mas estavam emocionadas. Mas nem os risos, nem as lágrimas foram suficientes para destravar o afeto. Não eram emoções catárticas. Aliás, o povo parecia mais feliz com saudações de atrizes, atores, cantoras e cantores que apareciam sorridentes das janelas do que com a saudação do próprio presidente. Mas isso não é de se espantar. A arte é muito mais catártica do que a política, sempre. Tenho para mim que carisma não parece ser o ponto forte do próprio general presidente. Ele tinha a mesma feição apática durante o juramento, durante a saudação ao povo, durante a recepção aos convidados. Ele apertou a mão de muitas pessoas que se encontraram na multidão dos mortais, posou para fotos, deu autógrafos, ensaiou sorrisos, mas foi pouco convincente. Depois da recepção com os convidados, a última atividade da posse deveria acontecer dentro da Catedral de São Vito, que é o monumento mais importante de todo o complexo do castelo e talvez de toda a cidade. A catedral é o único espaço interno do castelo que pode ser visitado gratuitamente. Ontem estava fechada, mas na hora do concerto da Filarmônica Tcheca, teria o acesso liberado depois da chegada dos convidados oficiais. Um concerto da Filarmônica Tcheca. Eu tinha certeza de que naquele momento aconteceria a catarse que eu tanto esperava. Por isso, aguardei quase 2 horas de pé numa fila, com o vento gelado espetando meu corpo, e consegui entrar, para depois de meia hora, ainda de espera, saber que, na verdade, o tal concerto iria acontecer somente depois de um ato ecumênico. Sim, no país majoritariamente ateu, que não tem mar e onde a maior parte das pessoas não acredita em Deus, a posse do presidente general terminou com um ato ecumênico realizado pelo bispo e por vários cardeais e padres e afins. Em meio às orações, turistas desavisados entravam para visitar a catedral e muitos saíam de lá sem nem saber que aquilo era parte da posse presidencial. Os convidados que tinham chegado à cerimônia no começo da tarde já pareciam impacientes, especialmente as mulheres, que se arrastavam com os pés doloridos massacrados pelas horas e horas, tentando se equilibrar em cima dos saltos. A elegância já estava se decompondo e eu estava cansado e com frio. Fui embora antes do concerto, e sem saber se houve ou não a tal catarse libertadora. E hoje, a República Tcheca acordou com um novo presidente. Sem partido, o general se apresenta como um político de centro-direita com forte ênfase social. Ele já foi presidente do Comitê Militar da OTAN, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Tchecas, declarou apoio à Ucrânia nas recentes invasões russas, defende o aumento de impostos para os ricos, rejeita a ideia de pena de morte, apoia o casamento e o direito de adoção entre pessoas LGBTQIA+, venceu o milionário candidato corrupto, mas é um general. Graziella em Praga, 10 de março de 2023. Eu fico por aqui com esse belíssimo texto que já foi produzido há alguns dias e só hoje eu consegui publicizá-lo. E, obviamente, você que me acompanhou até aqui, dê seu like e divulgue amplamente, porque, afinal, quem vai ter acesso a essa parte da história? Até!